Segundo dia do Congresso DEAD 2025, estou aqui com o Fernando. Foi difícil hoje escolher, né? Muita coisa boa, né, Fernando? Bem movimentado aqui hoje, né, Diana? Mas nós vamos trazer os principais tópicos aqui. Muita coisa E acontecendo. hoje parece que teve uma característica, teve blocos de temas, assim, muita coisa sobre o mesmo tempo, né? A gente teve um bloco grande falando sobre gestação, a importância do cuidado na mulher com obesidade, né, na prevenção do diabetes gestacional, no tratamento pós-diabetes gestacional. Então, bastante coisas sobre isso. E quem quiser se aprofundar mais, nós temos vários vídeos falando sobre diabetes gestacional. E o que teve de mais, assim, que te impressionou nessa parte de gestacional? Eu acho que a atenção ao controle da mulher, assim, do peso antes dela engravidar. Tem muita gente usando análogo de GLP-1 para perder peso, para depois engravidar, achando que isso vai ser mais seguro. O problema é que as mulheres que engravidam pós um tratamento com GLP-1, elas ganham mais peso na gestação, e isso aumenta muito o risco durante a gestação, não só da mãe, como do bebê. Então, acho que isso serve para algumas condutas, como a melhor coisa para você melhorar esse desfecho é melhorar a alimentação e fazer atividade física. Perfeito. Então, vou já chamar a atenção aqui para uma apresentação. Na verdade, a Bianca trouxe hoje para a gente, né, o da King Study, aquele estudo chinês longo de prevenção de diabetes tipo 2. Vai de encontro ao que você está falando, né? Então, tratar o pré-diabetes com uma intervenção de estilo de vida, alimentação, exercício físico. 34 anos depois aí de segmento desse estudo, né, nós tivemos a apresentação mostrando redução de doença cardiovascular e redução de mortalidade. Então, Interessante, bem legal. décadas, né? Além de prevenir a evolução para diabetes, né? Então, E falando em anos de doença, a gente também hoje teve muita coisa sobre demência, porque a associação entre demência e diabetes ela está bem estabelecida, a população está vivendo mais e a gente começa a perceber um aumento de casos de demência em pessoas com diabetes. Então a gente teve bastante coisa sobre isso. Eu queria chamar atenção para uma palestra que foi falar dos dados do tetragonista, que é uma combinação de GLP-1, GIP, glucagon e IGF-1. São duas grandes moléculas acopladas com o objetivo de avaliar o tratamento de pessoas com diabetes e alterações cognitivas. Eles queriam mostrar se essa molécula tetra iria atuar nesses dois componentes, que é o diabetes e a demência. Eles mostraram resultados bastante promissores, é um estudo de fase 2 ainda, mas bem interessante o caminho, né, que a ciência está tomando em relação à demência e diabetes. legal, Diana. Estão falando mais de demência, né, que é algo um pouco esquecido em termos de complicações do diabetes. E outra complicação esquecida aqui é a parte psicológica, psiquiátrica, né, o diabetes distress. Então ele até deu um dado interessante que a pessoa que tem diabetes, principalmente tipo 1, tem que tomar mais decisões, né? Pensa a cada 12 minutos, pensa na doença. O tempo todo. Né? O tempo todo, 7 dias na semana, 24 horas por dia, né? Então, esse é um tema tão importante que eles anunciaram aqui o lançamento de um consenso, o EASD, né? Consenso sobre o manejo do diabetes distress. Aí para tipo 2, por exemplo, intervenções educacionais e psicológicas. Para o tipo 1, além das intervenções psicológicas, também dados mostrando que o CGM, a monitorização contínua de glicose, reduz o fardo da doença, né? Apesar de, às vezes, poder causar um pouco ali de excesso de alarmes e de dados, mas ainda assim os dados mostram uma redução importante nessa carga que a doença causa, né? Inclusive com a participação de pessoas com diabetes também, dando uma contribuição no consenso. Esse dado é muito importante porque tem pessoas que acham que ficar monitorando vai ficar estressado e, pelo contrário, vai te deixar melhor controlado e isso aí... vai dar mais tranquilidade para você fazer o que tem que ser feito. Isso, é como se você tivesse com a doença sob controle, né? Eu acho que isso é importante. Outro assunto que foi discutido hoje no Congresso, que eu acho que foi um dos temas centrais aqui do EASD é o GLP-1, né? Sempre. Tudo em torno do GLP-1, e eu assisti uma palestra muito interessante que foi sobre o econoglutide, que é um GLP-1 oral,
só que ele é semanal. Essa é a diferença, né. E eles compararam, eles acoplaram com a tecnologia SNEC também, compararam com a semaglutida oral, que é o que a gente tem essa tecnologia, mostrando ainda também estudos de fase 2, mas a farmacocinética, os efeitos, a redução, né, do peso, os efeitos colaterais, mostrando, ser bem semelhante ao que a gente já tem de GLP-1 oral na prática, né, no mercado, mas também GLP-1 injetável, também é um caminho aí no futuro para a gente melhorar, né, nossos comprimidos cada vez com menos dosagens. Já que você falou aí no GLP-1, tem também aqui no Congresso apareceu o GLP-2. Então, GLP-1 e GLP-2. Eles estão sempre tentando trazer para a gente novas formas de amplificar a perda de peso ou minimizar os efeitos colaterais, né? E aí foi interessante que o GLP-2 ele se mostrou bastante interessante em reduzir, não em reduzir mais o peso corporal, mas reduzir a inflamação e diminuir a perda de massa muscular. Então, pode ser uma estratégia, é um estudo inicial, né, fases iniciais, modelos animais, mas a gente tem aí também dados promissores em relação a isso, inclusive comparando com moléculas potentes, tirzepatida, retatrutida e com um Nossa, efeito bom. maravilhoso. E ainda no caminho do desenvolvimento do GLP-1, a gente teve agora no fim do dia a apresentação do orfoglipron, no estudo ATAIN-1, que é o estudo de fase 3, né, com as 3 apresentações do orfoglipron para sobrepeso e obesidade, uma palestra que estava lotada, tinha gente do lado de fora, foi publicado hoje, inclusive, na New England, e eu acho que aí está bem próximo, né, de uma aprovação para a gente poder usar na prática clínica. Qual a vantagem que a gente tem? É que ele não precisa de jejum para ser absorvido, e isso facilita muito. Na tomada, na adesão do tratamento. Diana, e também, já que a gente está falando de medicações aqui novas, né? Eu comentei ontem da mifepristona, no resumo de ontem. E hoje teve uma apresentação, uma subanálise daquele estudo Catalyst, que eu acho importante trazer aqui, né? Que ele avaliou um outro cutoff, um outro corte ali para o teste de supressão com dexametasona, que a gente usa o 1,8 de cortisol pela manhã, né? E ele mostrou comparando 3 grupos, acima de 1,8, de 1,2 a 1,8 e abaixo de 1,2. Foi muito interessante porque ele mostrou que o impacto negativo de ter essa não supressibilidade, né, entre 1,2 e 1,8, não tem diferença significativa para aquele que não suprime. Ou seja, que fica acima de 1,8. Então, talvez realmente a gente tenha que rever esse dado do 1,8 como nível de corte, avaliar até num estudo, esperamos estudos futuros, né, para quem sabe mudar o nível de corte para 1,2. Bom, e a gente teve também muita coisa hoje sobre MESH, na verdade o congresso inteiro, né, você fala sobre associar as especialidades, FibroScan, avaliação da doença hepática gordurosa, até porque também agora a gente já começa a ter outras opções de tratamento. Esse último simpósio, que inclusive foi uma sessão com caso clínico, onde a gente tinha que pensar na prática clínica o que escolher, né, e um dos destaques foi ali a apresentação da molécula, né, o resmetirom, que é um agonista da porção beta do receptor do hormônio tiroidiano, e eles mostraram em detalhe como é que ele atua, né? Ele atua a nível mitocondrial, aumentando a oxidação de ácido graxo. Então, acho que a gente começa agora a discutir tratamentos, drogas específicas para a doença hepática metabólica. Doença hepática metabólica, essa que tem tudo a ver com resistência à insulina, Exatamente. né? E resistência à insulina foi um tema muito comentado aqui também. Tanto que nós gravamos 2 vídeos, depois vocês vão lá assistir, do Mário Saad e do João Salles. E ele abordou alguns aspectos, né? Foram várias palestras, mas, por exemplo, tem o efeito crônico que a gente conhece, olha, ganha peso, né, aumenta a resistência à insulina, mas uma refeição ali rica em ácido palmítico, por exemplo, você tem um impacto significativo, reduzindo a sensibilidade à insulina e de modo diferente em órgãos, né? Então, por exemplo, no fígado reduzindo 15%, no músculo um pouco mais, 25%, no tecido adiposo mais ainda, né? Então, mostraram essas. E no rim, o rim
segundo esses palestrantes, o rim é muito sensível à insulina, inclusive, principalmente ali o podócito, essa hiperinsulinemia frente à resistência à insulina aumentada, ela traria, para quem é geneticamente predisposto, né, uma chance maior de albuminúria por atuar ali nos podócitos. E isso a gente vê, inclusive, naqueles 5 subtipos do diabetes. Tem um subtipo que faz com muita resistência à insulina, então esse subtipo, apesar do controle glicêmico, ainda ele manifesta com maior risco, né, a doença renal crônica. Complicação. Exato, e mostrou também diferença de homem e mulher, né? A mulher é mais sensível, talvez por ter mais tecido adiposo subcutâneo, com isso é uma redistribuição de gordura melhor. Mas olha, foi bastante rico o dia de hoje. Bem interessante, né, Fernando? Então convido vocês mais uma vez lá a acompanhar esses vídeos lá nas nossas plataformas, no Diabetes Play e no Instagram. E amanhã tem mais, Diana. Amanhã tem mais. Cedinho, né? Cedinho amanhã. Com 7h15 da manhã, com Baixo dados de desfecho cardiovascular. É isso. Um abraço, pessoal. Até logo.